Começou já. Já começou? Bom dia, né? No Brasil é bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Denise. Bom dia, Henry. Tudo Bom bom? dia, Heloísa. Prazer conversar com você, Heloísa. Obrigada por ter aceitado o convite aqui do canal do Henry. A Heloísa, Imagina, obrigada a vocês pelo convite. a Heloísa é uma convidada muito especial para a gente aqui. Ela vai falar sobre um pouco sobre essa história do Olavo de Carvalho. Ela é filha do Olavo de Carvalho, né? Tem uma história complicada com o pai aqui. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Ela vai explicar alguns eventos, algumas coisas que estão ocorrendo e alguns desdobramentos que se deram ao longo dos últimos meses, últimos anos. Sim, e para quem acabou de chegar, já vai dando joinha aí. Vamos compartilhar para vir mais pessoas escutarem a Heloísa, o que ela tem para dizer, ficar sabendo o que é que está acontecendo na real, lá nos bastidores, né? Tem um processo, tem uma história que a Heloísa vai contar para vocês hoje. Para começar, assim, a Heloísa ela escreveu uma carta no ano passado, né, Heloísa? Que escreveu Ano passado, setembro do ano passado. uma carta aberta ao pai, falou um monte de coisas, experiências pessoais dela, que ocorreram com o pai dela quando era criança, depois quando adulta já, e essa carta deu um problema para ela. Então, primeira coisa, eu quero saber assim, como era a sua relação antes da carta? Como é que você, se você tinha contato com ele, se você ia para os Estados Unidos para visitá-lo, como é que era a sua relação com o Olavo de Carvalho antes da carta? Então, Henry, enquanto ele estava no Brasil, assim, eu tentava pelo menos uma vez por ano visitá-lo, né? Então, eu cheguei para o Rio de Janeiro, para Petrópolis, para Curitiba. Normalmente era no período de férias escolares, né, que eu levava meu filho, ou férias do meu trabalho. Então, assim, pelo menos uma vez por ano eu tentava ter esse contato físico com ele, né? Mas sempre falando por telefone. Quando ele foi para os Estados Unidos em 2005, o contato físico cessou. Eu nunca tive muita vontade de ir para lá, né? Apesar de ter o visto americano, né? Eu tenho visto, eu posso ir a hora que eu quiser, mas eu nunca tive vontade, assim, tive contato com ele por telefone sempre, praticamente todo mês, tá? Uma ligação ou para ele, ou para minha irmã, ou para minha madrasta, para saber como estavam as coisas, né, e tudo. Então, assim, E era a gente amistosa a sempre. relação, você tinha algum problema com ele assim antes? Como é que era? Não, não, não. É assim, o problema que sempre teve, né, foi esse da distância, dele ser distante, das questões familiares, Aham. né? Então, assim, ele nunca quis saber se eu estava bem, se eu estava com algum problema familiar, se a família estava bem, né? Sempre teve distância. Inclusive, no dia do falecimento da minha avó, mãe dele, que ela faleceu, tudo, no dia do falecimento, ele ficou no Facebook postando xingamentos aos outros, assim, ele não manifestou, vamos dizer assim, nem o recato do luto, né? Aham. Mas você percebia já esse caráter dele, esse comportamento dele realmente agressivo, esse comportamento um pouco paranoico, na verdade, né, das teorias conspiratórias, do marxismo. Você já percebia isso? Você já tinha uma relação com isso? Já tinha uma desconfiança em relação a isso? Sim, na verdade não era só desconfiança, né, Henry? Na época que ele estava lá com a comunidade islâmica na Bela Vista, que tinham várias pessoas, assim, qualquer um que se indispunha com ele, os ataques eram nesse grau, né, de Mas, violência, de ofensa. Então, mas assim, ele naquela sempre época teve ele era essa do islamismo. personalidade. Desculpa. Naquela época ele era do islamismo. Ele era do islamismo, ele era muçulmano. Isso quando? Anos 80? Anos 90? Anos 80 foi mais ou menos. Eu fui morar com ele em meio do ano de 85, tá? Mas quando eu cheguei lá, ele já era muçulmano, né? Então, assim, eu não sei desde que período exato ele era muçulmano, Os teus mas no irmãos, meio do ano de 85 ele já era. os teus irmãos ainda hoje são, né? Sim, eu tenho dois irmãos, né, que são muçulmanos, o Thales e o Gugu, Luiz Gonzaga, né, que são muçulmanos praticantes e aí pertencentes à Tarica. O Thales, inclusive, é chefe, né, de uma Tarica aqui no Brasil, representante chefe de uma Tarica aqui no Brasil.
Entendi. E daí o que motivou você a escrever essa carta? O que aconteceu ali? Quais foram os eventos que levaram a essa expressão pública de repúdio ao seu pai? Bom, a carta, na verdade, assim, tudo se iniciou com a briga lá deles, né, com a questão do diretor de fotografia do filme, que eu comecei a ver os ataques que o rapaz estava sofrendo no Facebook, e fiquei meio surpresa do meu pai não tomar um posicionamento, né? E daí eu resolvi dar um telefonema para o meu pai. Antes eu conversei com o diretor de fotografia, né, para perguntar o que estava acontecendo. Ele contou, ele estava ofendido, magoado por ter sido excluído, vamos dizer assim, da grande mídia, né? O pessoal estava indo na mídia e não falava o nome dele, etc. Meio assim, me usou e me chutou, né? Aham. E eu me identifiquei com essa questão dele, porque assim, eu já trabalhei, né? E já fui vítima disso. Você trabalha, você dá tudo do teu melhor, né? E na hora H a pessoa não te dá os créditos. Então É eu me identifiquei. o filme que se Ah, refere ao filme do Jardim das Aflições, né? Que foi o filme Jardim que das deu a polêmica Aflições. depois, É. né? Esse filme, né? E daí eu me identifiquei com o que estavam fazendo, né, com o Daniel, esse desprezo, essa falta de consideração com o trabalho do moço. E daí eu resolvi ligar para o meu pai, entrar em contato e fazer uma defesa do Daniel, né, pedir o apoio dele. Foi quando eu percebi que, assim, ele estava a par de tudo o que estava acontecendo com o Daniel, e ele concordava, né, com os ataques em relação ao Daniel. Aí ele me xingou o Daniel por telefone, desligou na minha cara, me bloqueou no Facebook, em WhatsApp, etc. E, bom, aí eu comecei uma defesa mais acirrada em relação ao Daniel. Daí, bom, eu publicava qualquer coisa, Henri, tinha assim, tipo 10, 15 likes, tá? Aham. Aí ele publicava qualquer coisa, tinha 3.000 likes, né? Resumindo, a minha voz não tinha dimensão. Sim, é desproporcional, né? A repercussão, né? Muito. Aí, depois, assim, de várias conversas com várias pessoas que me conhecem, amigos que sabem a minha vida, a minha história, né? Sempre falaram, Elô, põe isso para fora, né? E eu tinha muita vergonha de muitas coisas ali da carta, né? Tipo a questão da escolaridade, a questão do abuso. Eu tinha muita vergonha mesmo, hein? Né? Quando as pessoas perguntavam assim, mas você se formou agora, em 2011, né? Sendo que os meus professores foram meus amigos de adolescência, né? Aham. Então, assim, eles todos formados, pós-graduados, doutorados, e a Heloísa estava lá estudando, né, e sendo aluna deles. Eu tinha muita vergonha disso. Quer dizer, E a a- carta, esse fato de você não ir para a escola não foi um projeto do seu pai, não foi uma coisa intencional, não quero que eles vão para a escola, mas foi um caso mesmo. em parte sim, em parte não, né? Ele sempre falou, a escola é um mal necessário, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não incentivava os filhos a irem para a escola, nem a minha mãe, né? Não é à toa que meus 3 irmãos do casamento com a minha mãe não têm o primeiro grau, né? A única que acabou indo estudar depois de adulta e concluiu e tudo foi eu. Aham. Eles não têm, né? Então, nunca teve um incentivo, é, um apoio em casa, assim, tipo, olha, a escola não é legal, tudo, mas assim, eu tenho aqui, eu vou te ensinar também, eu vou acompanhar a tua vida escolar, não, né? Só uma dúvida, porque as pessoas fazem muita pergunta para mim, né? E eu sempre falo nos vídeos. Ele também não completou o primeiro grau, o primeiro o ensino fundamental, né? Ele não chegou a acabar. Então, Henri, na verdade, assim, a legislação mudou muito, né, desde que ele estudou para hoje. Aham. Então, equiparado a hoje, ele tem o primeiro grau, tá? Aham. Ele tem o primeiro grau até a 8ª série, 9ª série hoje, né? No Brasil a gente está com 9ª série. Ele não tem o ensino médio, né? E nem o universitário. Então, assim, É, para ele cursar uma faculdade, Na época, eles iam até a 4ª série. seria uma outra. é,
uma outra legislação, porque daí tinha o cursinho admissional tinha um nome até a graduação, eu não me lembro, tá? Porque eu sei disso, mais ou menos, porque meu tio, minha tia, né, concluíram tudo, tanto que meu tio acabou indo fazer faculdade depois de muita idade e tudo, mas não precisou voltar para a escola para fazer o ensino médio, nada, porque ele tinha. Né, eles chamavam, eu esqueci o nome, se alguém lembrar aí, escreve, alguém dessa faixa etária aí, tinha um nome, o que eles faziam, não era segundo grau. O ginásio, né? Eu acho. Ginásio. O Ghirardelli falou. Ginásio. E estão perguntando aqui, o porquê que você acha que ele rechaça tanto a educação formal, né? Assim, qual o motivo a universidade. Que ele odeia tanto a universidade, os acadêmicos, tudo que engloba isso aí? Essa questão dele, né, de rechaçar a universidade, o estudo normal, eu acho que tem um pouco a ver com a frustração, né, de não ter tido repercussão em academia. Apesar de ele ter dado algumas aulas em academia, né, então ele condena a academia, mas ele deu aula. Inclusive, ele deu aula na PUC, em Curitiba, né, salvo engano, tá, eu não tenho certeza absoluta, mas foi num curso de pós-graduação, né, que ele deu aula. Como ele deu aula? Tinha um professor titular, né, contratado pela academia, com os títulos todos para poder dar aula na academia, e este professor punha o Olavo dentro da sala de aula, né, o professor virava aluno e o Olavo professor. Mas era aula de astrologia, eu acho, né? Porque não, era de filosofia. Filosofia mesmo. Filosofia, salvo engano, no curso de economia da PUC, tá? Na pós-graduação. Então, assim, é uma coisa meio estranha. Alguém comentou aqui que, na verdade, ele palestrou, né? Não seria bem como dar uma aula, ele era tipo um convidado. Não, era quinzenal, tá? Em Curitiba, Era no curso de pós-graduação, isso eu tenho certeza, tá? Eu sei até quem era o professor titular, o nome do professor titular, não vou falar aqui, mas eu sei quem é, né? E que colocou o Olavo dentro da sala de aula. Não só em Curitiba, né, ele deu aula também no Rio de Janeiro, nesse mesmo esquema, né? E alguns cursos extracurriculares dentro da própria academia. Uhum. Fora isso, também na faculdade, em Guarapuava, na faculdade Campo Real, também ele deu aula. E o mais surpreendente disso tudo é que quando ele foi embora em 2005, ele passou essas aulas para o meu irmão Gugu, né? Tanto que o Gugu chegou até a morar em Guarapuava para poder dar as aulas na Universidade Campo Real, né? Ficou morando lá um tempo. Eu cheguei aí para Guarapuava visitá-lo, né? E o Gugu também não tem o ensino fundamental, né? O Gugu se formou até a 4ª série primária, né? Ele não tem 5ª série. Entendi. Né? Mas então, assim, é tudo umas aulas, vamos dizer assim, num esquema meio que informal, contestável, né? Inclusive, os alunos que participaram dessas aulas, é contestável o diploma, né? Sim, sim. Mas é o seguinte, voltando para a carta agora. Essa foi a primeira briga grande que você teve com ele, ou você tinha tido algum tipo de desentendimento com ele antes? Não, nunca tive. Eu tive várias discussões, porque assim, eu nunca compartilhei do posicionamento dele, nem político, nem familiar, né? Ele sempre foi uma pessoa distante de toda a família, nunca quis saber quem estava doente, quem não estava. Ele não era daquela pessoa assim, minha mãe está doente, vou lá pegar, levar no médico, não, né? Ele, no máximo, ele falava assim, vou rezar por ela, precisa de algum dinheiro, né? E isso. Uhum. E depois, qual foi a repercussão? Daí você escreveu a carta, né, que você põe a sua história pessoal ali, sua vivência com ele, o que você alegou que aconteceu contigo, experiências na infância, e qual foi a repercussão disso, tanto na internet como depois dele?
Henry, é assim, ó, depois da carta, dias depois ele publicou uma carta, né, no Facebook dele, de um perfil chamado Lu Arianov, um perfil que não durou dias, eu não sei até hoje quem é essa pessoa, eu nunca conheci. Ele alega que é filha de uma ex-aluna dele, então ele diz que conhece a moça falou um monte de coisas a meu respeito, coisas mentirosas, distorcidas, mas ele publicou a carta no perfil dele e acabou essa carta me gerando 2 processos crimes que eu respondo, né? Processos que estão em andamento, e uma investigação no DEIC em São Paulo, que ele fez uma queixa-crime dizendo que eu fazia parte de uma organização criminosa, né? Essa queixa-crime foi arquivada pelo juiz e pelo promotor, porque não vislumbrou, né, ali uma organização criminosa, mesmo porque ele denunciou eu e mais um monte de pessoas na mesma denúncia, pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, como eu faço parte de uma organização criminosa com gente que eu nunca ouvi falar? Porque todos estão conspirando contra ele, né? Há um grande É, movimento para destruir a reputação então, dele, né? Que é o que ele alega. é o que ele alega. Um processo corre por Curitiba, tá? É meu irmão que move, minha cunhada, por conta de eu ter dito que eles se inscreveram no programa Bolsa Família, né? Eles realmente se inscreveram, isso ficou provado através de uma ação do Ministério Público Federal, né, que correu aqui por Atibaia, uma investigação, na verdade, aonde o Ministério Público constatou mesmo que eles se inscreveram no programa e que eles nunca pegaram R$ 1 do programa, então não é crime, mas se inscreveram, né? E respondo outro, que agora, dia 12 de dezembro, vai ter uma audiência no Fórum Criminal da Barra Funda. Não sei se vocês conhecem, mas é o Fórum Criminal onde acontecem as audiências dos criminosos mais famosos do estado de São Paulo, né? O Fórum Criminal mais famoso do estado de São Paulo é o da Barra Funda. Às 14h30, dia 12 de dezembro, convido, né, o pessoal aí que quiser me conhecer a ir lá. Talvez não possa entrar no fórum, mas eu vou estar no estacionamento a partir das 13h30. Vai ter essa audiência, uma audiência conciliatória. Ele já manifestou que, apesar de ter vontade de comparecer, ele não pode comparecer. Pediu aí uma videoconferência através transmitido da casa dele na Virgínia para o Fórum Criminal, coisa que não tem previsão legal, né? A lei não permite isso. Ele tem que vir mesmo para audiência. E caso ele não compareça, aí tem alguns entraves. Não vou explicar juridicamente aqui até, deixa ele e os advogados dele que vejam essa questão, né? Mas esse caso agora você mencionou que da viagem dele para o Brasil, que ele não vai fazer, né? Provavelmente ele não vai para aí. Muita gente está perguntando aqui nos comentários sobre a ida dele para os Estados Unidos. O que motivou ele para lá? Se teve alguma razão por processos mesmo, né? Porque ele está sendo vítima, ele é alvo de vários processos. Não. As pessoas falam que é por questão processual, mas não é, certo? Os processos que ele respondia aqui no Brasil na época eram de dano moral, nada sério, né? Nenhum processo que levaria ele para a cadeia. Mas, na verdade, eu acredito, Henry, que a ida dele foi para isso, né? Ele pode ir lá da Virgínia ficar sentado, propagando ofensas e palavras aí, e mover um processo contra ele nos Estados Unidos. É um procedimento caro, trabalhoso, nem todos têm condição, como o Caetano Veloso, né, move o processo aí contra ele. O Caetano tem condições financeiras de mover, e vamos ver, e torço muito para o Caetano, para esse processo, porque o que o Olavo fez foi uma maldade, né? Ele acusou aí o Caetano de questão de pedofilia,
só que ele esquece que ele me casou com 16 anos, no Islã, né, então, assim, ele não tem moral para falar do outro, e mesmo porque o Caetano acabou casando com a Paula, né, coisa que a nossa lei prevê. Se acaba acontecendo o casamento, não houve crime, né? Eu li Então, Eu li sobre esse caso do Caetano aí na época, surgiram vários artigos sobre isso, né, falando sobre como a lei era diferente na época. Houve uma revisão sim, da lei, então, né, naquele momento seria permitido, e depois houve uma revisão. Uma outra pergunta fazendo muito aqui é sobre o Genius Visa, né, que seria o visto de gênio que ele alega ter também. Então, porque o Dimenstein está fazendo uma denúncia, uma série de denúncias sim. agora, né? Eu tô mais ou menos acompanhando aí o Dimenstein. Então, esse visto, que eu saiba, ele não tem, tá? O que ele tem é aquele especial de renomado saber, né? Eu sei, eu tive acesso a uma documentação de vários contratos de trabalho dele, antes de ir para os Estados Unidos, né, para juntar na documentação para esse visto. Ele teve ajuda aí de muita gente com dinheiro, influente, né, e etc. Caiu aqui. Não é, deve ter Ah, sido não, a tá ligação. tocando lá. Uma ligação, e ele teve aí ajuda de muita gente influente, com muito dinheiro, né, para ter acesso a esse visto. Mas é isso, né? A outra questão que as pessoas alegam é que ele não é jornalista. Bom, ele é jornalista, né? Ele foi, pelo menos. Na época, não se exigia uma formação acadêmica, tá? Eu tenho outro parente que é na mesma situação dele. Agora, o que eu sei, que depois que ele foi embora, ele parou de pagar o sindicato, né? Acho que ele perdeu aí o MTB, então ele não tem mais inscrição no Ministério do Trabalho como jornalista, né? Não sei se ele pode assinar matéria como jornalista. Essa questão aí em relação ao sindicato, eu não sei, tá? Em relação ao Ministério do Trabalho. Heloísa, tem um pessoal perguntando aqui da época que o Olavo foi internado em hospital psiquiátrico. Por que que ele foi internado? Como que foi isso? Então, essa história foi meio assim, ó. Pelo que eu sei, tá? Assim, eu era criança, eu tinha na faixa de 6, 7 anos, mas assim, ele escreveu uma matéria, né, acho que no Jornal da Tarde, sobre a ponte Rio-Niterói, né, e ele errou na dimensão, na extensão de quilometragem da ponte, o pessoal tirou sarro, ele surtou dentro da redação, né, ficou verbalmente agressivo, fisicamente eu não sei, e a família acabou internando ele, essa internação houve. Eu fui visitá-lo na clínica, tá? Nesta clínica, ele acabou pegando amizade com o psicólogo Miller, né? Que foi uma pessoa que eu praticamente cresci convivendo com o Miller. Meu pai ia muito na casa do Miller, na Cantareira, em São Paulo, uma casa linda, maravilhosa, lá em cima na Cantareira, né? Esses dias eu até comentei, acho que com o Carlito, sobre o cachorro. O cachorro era um collie, né? O Miller tinha um collie lindo, maravilhoso, e que eu ficava muitas horas brincando ali no jardim do Miller, enquanto o Olavo ficava aprendendo, né? Algumas técnicas aí de PNL, mais outras com o Miller. Então, essa é interessante você entrar nesse ponto, porque o que a gente percebe, assim, o que a gente vê, né? Inclusive, até ontem estava assistindo de novo o documentário do Bando Jardim das Aflições, né? No qual ele fala sobre isso, porque ele tem essas técnicas, ele conhece essas técnicas. Ele usa o PNL, né? Ele conhece as técnicas para poder manipular as pessoas, né? Sim, ele tem muito conhecimento na técnica, né? Até ele tem aquele livro lá que ele fez a introdução do Schopenhauer lá, né? Sim, Fala o nome aí, Henri. sim, Sabe? Schopenhauer. Então, eu tenho o livro, inclusive, que ele mandou para mim de presente, né? Eu tenho esse livro. Sim, as técnicas são maravilhosas usadas para o bem, né? Porque quando usadas para o mal. E eu, inclusive, quando ele mandou esse livro, eu estava fazendo um trabalho sobre dialética e retórica na faculdade,
e eu pedi para ele indicação de alguns livros. Ele não só indicou, como ele comprou, acho que uns 5 ou 6 livros para mim e me enviou de presente, né? E um é esse. Eu li as técnicas, tudo, são técnicas interessantes, mas usadas para o bem, né? A Sim, gente não pode, por conta de um conhecimento, dominar para o mal, sim. né? Agora, Infelizmente, uma coisa pessoal, assim, houve esse confronto com você e o Olavo, o processo, haveria alguma possibilidade de reaproximação de você com ele? olha, eu acho meio difícil, né? A partir do momento, assim, que nem hoje, ele fez uma publicação no Facebook dele, contando um monte de mentiras sobre mim, né? Que eu agredi minha mãe, que é paraplégica. Minha mãe não é paraplégica, tá? Minha mãe anda de muleta, né? O paraplégico não anda de muleta. Ela anda com uma muleta só, ele nem sabe a situação da minha mãe. Ela ficou, sim, anos na cadeira de rodas. Há uns 3 anos ela saiu da cadeira de rodas, né? Ela, inclusive, vendeu essa cadeira de rodas para uma amiga minha. Então, assim, ela não é paraplégica, né? Aham, Ela tem dificuldade de locomoção, só isso. sim. Falou que eu a agredi, eu quero saber o boletim de ocorrência. Falou que eu ameacei ela, quero ver o boletim de ocorrência. Falou que eu furei meu marido com um garfo, eu quero ver o boletim de ocorrência. Falou que eu fui presa por briga em bar, eu quero ver o boletim de ocorrência, né? Porque ele sim ficou ouvindo fofoca, mentira e história distorcida e publicando, né? Ou Só que seja, você ele no, se esquece que isso cabe a um processo, ou seja, no né? Brasil você está vulnerável, você está sujeito a levar processo e ele, como está lá, Pois é, pode falar o que bem pois é, e está pois imune. é. Né? Então, Mas essa postagem dele hoje, eu vou conversar com os meus advogados, porque assim, ele não pode continuar falando mentiras, né? Falar que eu fui presa, né? Eu nunca tive problema crime, Henry, eu nunca tive passagem pela polícia. Pelo contrário, né? Eu sou uma pessoa muito bem vista pela polícia aqui em Atibaia. Eu trabalhei na Polícia Civil aqui em Atibaia, tá? Tenho contato até hoje com diversos delegados e policiais aqui em Atibaia, né? E não tenho meu nome sujo perante a polícia. Coisa como ele está falando aí que. Ah, falou da escolta da minha mãe, né? Minha mãe requereu escolta. Agora, em outubro, a gente teve uma audiência aqui do processo de Curitiba, do meu irmão, e falou que minha mãe requereu escolta policial de medo de mim. Bom, infelizmente é uma baita numa mentira, né? Mesmo porque para ela requerer escolta policial teria que ser via o processo, e eu li o processo de cabo a rabo e não achei um pedido de escolta policial. Outra, se ela fosse escoltada, provavelmente seria por algum amigo meu, conhecido meu, né, policial, que iria falar, olha, a Heloísa não é assim, não tem Sim. necessidade disso. Tinha, sim, no dia da audiência, policiais lá, porque como o andar era das varas criminais, tinha preso, né, sendo conduzido em escolta por policial para audiência. Mas não foi o caso dela, isso é uma baita de uma mentira dele. é uma coisa interessante que o pessoal está comparando ele a Jim Jones. Ah, o Jim Jones, sim. E a Ah, gente sim, realmente acha que tem tudo a ver. Nesse tem, ponto, a Reverendo Moon, é, né, a questão dos seguidores fanáticos e cegos, né, ele publica, que nem essa publicação que ele fez hoje, não tem um aluno que fala, mas professor, o senhor tem prova? O senhor tem um boletim de ocorrência? Ninguém mas, questiona, Heloísa, mas tem casos de alguns alunos que se afastaram dele e se tornaram detratores dele depois, né? Para mostrar coisas que sim, ele fazia. sim. Né, ele teve aí um entrave aí com os alunos, inclusive ele fez um vídeo que depois, engraçado, né, ele tirou do canal dele no YouTube, mas eu tenho esse vídeo aqui gravado e tem outro rapaz aí no YouTube que tá com o vídeo aí no ar, aonde ele xinga uma aluna, né, assim, não vou nem repetir aqui, porque, assim, não faz nem meu estilo, mas com palavreado de baixo calão. Ela é uma senhora idosa como ele, né? Está amparada pelo Estatuto do Idoso aqui no Brasil,
e ele proferiu palavras assim, é, degradantes contra ela, foi uma coisa muito feia, né? Ela, inclusive, foi até, quando eu escrevi a carta aberta, ela foi na página dele e fez alguns comentários a meu respeito, né? E não a meu favor, óbvio. E depois, ao longo do tempo, eu fiz um hangout, eu não me lembro, salvo engano, foi com o Rangel, que ela entrou no ar e pediu desculpa para mim, né, publicamente no ar, dizendo que estava errada, que realmente ela viu quem era quem, né, e pediu desculpa por tudo que escreveu em relação a mim. Eu desculpei, claro. Não sou amiga dela de Facebook, né, é, é, mas teve alguns, né, tipo, nem vou falar nome aqui, mas Aham. teve vários, né, ex-alunos dele, alunos de 20 anos, né, que acabaram se desentendendo com ele, foram humilhados, ofendidos e acabaram virando meus amigos de Facebook, né. Aham. E uma dúvida O agora, pessoal porque tá querendo saber da barca. o pessoal aqui O tá pessoal quer saber da da barca. barca egípcia. Então, Ai, a barca egípcia, gente, ó, história da barca egípcia foi assim, eu, nessa época, eu morava longe dele, tá? Então, assim, tudo o que eu sei é pela boca dos meus irmãos, de familiares, tá? Que foi assim, ele teve aí um surto, ele morava numa casa que tinha um porão, ele começou a construir essa barca egípcia, né? A esposa dele ficou super preocupada, porque ele meio que se trancou no porão, né? E acabou, salvo engano, dando polícia aí, mas como não é crime, nada, só foi um surto, vamos dizer assim, um desvaneio aí. Tá, mas explica a história da barca, então, pra foi o que eu gente. vi, né? Pelo menos foi o que a gente viu no documentário ontem, né? Que ele tinha feito algum ritual lá de transmigração da alma, alguma coisa Sim, assim. ele teve várias questões, né? Inclusive as práticas da Tarica, né? Para quem não sabe, são práticas para entrar em transe, né? Em situação de transe, para uma elevação espiritual aí, adquirir uma santidade, né? Eu É que, tenho aqui e-mails é que, do meu irmão Luísa, relatando esses transes, né? na verdade seria uma vertente do islamismo, né? Na verdade seria como se fosse uma vertente esotérica do Então, islamismo. é uma questão esotérica, né? As taricas, elas têm as taricas que aceitam várias religiões, né? E tem as taricas que não aceitam. A tarica que ele teve, a última, né, aceitava várias religiões, e ele optou pelo islamismo, inclusive, como tem aí no Adubando, tem a documentação lá do orientador espiritual dele mandando uma orientação de como era as orações islâmicas, todo o comportamento islâmico que ele e a família tinham que ter, né? Uma dúvida, que você falou alguma Não, é que coisa? tem uma pessoa que colocou um negócio aqui que eu acho que resume bem assim, ó. O Olavo possui o controle de técnicas de manipulação mentais, algum amontoado de informação sem congruência e muita desonestidade intelectual. Eu acho que ele resumiu o Olavo de Sim, Carvalho. sim, Uma pergunta que eu queria fazer agora, assim, porque ele se tornou o guru ideológico do governo atual, né? Ele sim. conseguiu indicar ali, diretamente ou indiretamente, dois ministros para o governo do Bolsonaro, e assim, ele está muito em visibilidade agora, está muito em evidência. E muita gente está atacando ele também, né, expondo as fragilidades dele, o histórico dele, a maneira como ele se articula. Então, ele está muito em visibilidade. O que eu quero saber de você, assim, se você pensa que ele planejava isso, se ele desejava chegar nesse ponto aí, como esse guru ideológico de fato dessa nova direita no Brasil, dessa direita ultraconservadora, e como ele está reagindo a essas críticas. Se ele lida de boa com isso, se não se importa, ou se ele realmente se ofende e fica nervoso com isso. Então, Henry, eu acredito que pela toda a construção, né, que ele faz desde 2005, quando ele foi embora, era esse o objetivo, né, de chegar aí a ter uma influência em algum governo. Ele tentou isso várias vezes, se aliar a alguns governos, a alguns políticos,
foi uma situação meio frustrante, não deu em nada, e ele acabou conseguindo, né, hoje, tá aí aliado com o pessoal do governo que vai assumir agora em janeiro. Em relação às críticas, a gente percebe, né, isso é público e notório, né, que ele não é uma pessoa aberta à crítica, pelo contrário, a mínima crítica, né, ele vem com ofensas, né, agressões verbais, e junto atrás os alunos, os seguidores dele, né? Então, assim, não é uma pessoa que tem um perfil de um professor, né? Porque o professor, quando ele está ali para ensinar, ele está aberto também à crítica, né? À oposição, como eu tive várias, né, na academia, de criticar posicionamento de professor, de me opor a posicionamento, claro, sempre num debate com respeito, né? Fundamentado, sem ofensas, né? Eu não preciso xingar a mãe do meu professor. É só eu esclarecer para ele o meu posicionamento. Sim, porque o debate intelectual, na verdade, o conhecimento é construído desse modo, né? Você apresenta um ponto, você tem uma refutação, você tem um refinamento do conhecimento, né? Você vai construindo o conhecimento gradualmente. Não está pronto. Não é uma coisa que você tem um bloco pronto de conhecimento e acabou, encerrou o debate. Uma outra coisa que o pessoal está perguntando aqui, que seria legal a gente falar um pouquinho, qual a relação dele com a família Bolsonaro? Porque, no momento, a gente está falando muito de Olavo de Carvalho, justamente pela relação que ele tem com esse governo que vai entrar agora em janeiro. Então, a gente gostaria de falar um pouquinho mais com a relação, né? Sim. Olavo de Carvalho e família Bolsonaro. Bom, eu acredito que, pelo tudo que eu acompanho já há algum tempo, né, em relação aos filhos do Bolsonaro ter ido lá várias vezes, não foi uma, né? Ninguém foi lá pelos lindos olhos verdes de Olavo de Carvalho, ele tem olhos verdes, né? Eu acredito que a relação seja de uma amizade consolidada, né, uma relação de confiança e mútua, até por conta dele indicar 2 ministros, né, não é qualquer amigo do Bolsonaro que vai indicar 2 ministros e ele vai acatar a indicação. Então, é uma relação estreita de amizade, de confiança, né, de acreditar realmente em tudo que o Olavo de Carvalho propaga. E os alunos dele, do curso dele? Como? Eles seriam alunos do curso do Olavo? Pelo que eu estou sabendo, são alunos, sim, acompanham o Olavo já há algum bom tempo, né? Frequentaram a casa do Olavo de Carvalho, né, em visita. Então, assim, é uma estreita relação de amizade, né? Não é que nem a nossa, que é virtual só, não sei nem direito. Eu sei que vocês estão na Espanha, mas não sei nem aonde, né? E é uma relação bem estreita. Entendi. E eu também percebo algumas coisas que eles têm relacionadas, que é amor às armas, esse tipo de coisa, caçar. Sim, tem várias afinidades aí, né? A questão da arma, né? Do armamento, dessa questão aí de querer armar a população, né? Como se todo mundo tivesse equilíbrio emocional para ter uma arma. Sim. Né? Isso é uma coisa extremamente complicada, confusa e delicada, né? Eu tive vários amigos que tiveram grandes acidentes com arma, né? Na maioria crimes passionais, acidentes passionais, suicídio, né? Policiais Quer que dizer, são então, treinados, são habilitados para isso e vieram aí cometer suicídio. então, em muitos aspectos, você é o oposto dele, assim, em termos de crença. Sim, né, em vários, nessa questão política aí, dele, assim, tudo é culpa da esquerda, não, é mentira, não é tudo culpa da esquerda. Eu trabalhei para uma pessoa há muitos anos que era muito ligada ao Maluf, né, à direita, e a alguns outros políticos de direita, que eu não vou falar o nome aqui, né, essa pessoa já faleceu, tá, essa minha amiga. Trabalhei muitos anos para ela,
acompanhei muito essa questão, né, da relação de direita da política, dela dentro da política, e assim, sei que muita coisa não é culpa da esquerda. Claro, eles têm lá a sua parcela de culpa, como todos têm, Não, né? porque são os governos, né? Você tem lá no poder, eles vão tomar medidas que vão ser controversas, que vão afetar certos grupos. Né? Eu queria ler um pouco os superchats que entraram aqui. Primeiro, Tadeu Teixeira, obrigada pelo superchat, Tadeu, ajuda muito o canal. O povo quer ser ludibriado, essa é a resposta. Tem um outro. Tem um outro aqui embaixo que aqui. Yara Jamal. Olavo é corresponsável pela vitória do Bozo. Assim, a gente já falou sobre esse aspecto. Foram vários aspectos que se uniram para isso, né? É claro que o Olavo tem uma parcela importante de responsabilidade nisso, porque ele serviu como esse norte ideológico, né? Ele foi dando material teórico para essas pessoas. Da ignorância. Importando teorias conspiratórias, importando certas teorias norte-americanas. E ele pegou os alunos dele que tinham mais influências, como, por exemplo, o Nando Moura, para também ajudar nessa campanha aí. Exato. Né? Então ele foi aos poucos estendendo os tentáculos dele ali pela inteligência brasileira. Tem muita gente que fala assim, vocês estão focando na coisa errada, que o Olavo de Carvalho não tem nada a ver. Não, isso está tudo ligado uma coisa na outra. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que aconteceu. Exato, Denise. Que foi toda feita através de redes sociais, toda através de desinformação. Então, eu acho que precisa ser esclarecido isso, que sim, eu não sei se ele é o corresponsável, mas eu acho que ele é um dos motores. Foi uma coisa, vamos dizer assim, arquitetada, planejada, engendrada, né? Não foi aleatória, não foi. Isso está na cara, inclusive, logo depois do primeiro turno, ele publicou lá na página dele a bancada olavética, né? E todos os deputados estaduais e federais que foram eleitos e que são alunos ou têm grande afinidade com ele. Né? Agora na tua opinião, essas pessoas que se alinharam a ele, elas realmente acreditam no pacote ideológico dele ou se aproximaram por conveniência também? Eu acho que a maioria acredita, porque a maioria tem o mesmo perfil de personalidade e caráter que ele, né? A gente vê aí a história da deputada aí eleita, né, o perfil de caráter dela, plágio, ação de despejo por falta de pagamento de aluguel, danificação do imóvel, né, quebrou até aí a tampa da privada. Então, agora, assim, uma cabeça de porco, ela mesmo deve ter enviado, né, para ela, porque como que você envia uma cabeça de porco e aquilo não fede, não tem líquido, não... então, né? Muito estranho. Outra, né, eu não abro um pacote, né, que não tem correspondente, quem entregou isso, né, como foi, via mensageiro, transportadora, correio, né, tudo aí uma peruca, porque pelo que eu vi na fotografia, é peruca de R$5 da 25 de março, coisa de carnaval, né, então assim, é meio fantasioso. Eu ia usar na feijoada, aí ela falou, vamos fazer isso aqui, depois a gente faz feijoada, pessoal. É a cara dela mesmo, comer cabeça de porco. E aí temos mais um superchat, que é do Olavo, mas... Não é o Olavo, é o outro Olavo. É o Olavo Ito. Conte as coisas boas para nós sabermos como ele poderia se defender e estaremos prontos para um contra-ataque. Eu imagino também isso que o Olavo falou, né? Que agora eles estão se sentindo acuados. Eu imagino que eles vão tentar armar algum tipo de contra-ataque aí para se defender, né? Sim, claro, e o contra-ataque sempre né, Henry, com mentiras, né, ofensas, apelidinhos ofensivos, né, como está fazendo aí com o Dimenstein, né, até meu irmão aí entrou nessa modinha, também agora tá aprendendo com o papai a fazer apelidinho ofensivo, uma coisa baixa, podre, né, bem de quem não tem argumento, né? Eu sempre disse, assim, em alguma discussão, a pessoa que começa a te xingar e ofender é porque ela não tem conteúdo
nem argumento. Então, daí ela cai para baixaria para ver se você cai também. O problema é que isso cai muito bem com o público, né? Joga pra galera, o pessoal gosta desse tipo de... Gosta, É, né? O pessoal gosta de boca do lixo, gosta de sangue, né? Não é à toa que o Notícias Populares foi um jornal que vendeu muito durante muitos anos, pois né? é, O povo gosta de baixaria, vê é, acidente de trânsito, para todo mundo para ver, pois é. né? Então gosta. O perfil dos seguidores dele mudou muito, né? Nesse último ano. Eu tô acompanhando, assim, alguns seguidores dele que escrevem lá na página dele, uma criançadinha, sem conteúdo intelectual nenhum, sem experiência de vida, sem idade, inclusive. Uma coisa que é curiosa, que a gente tava vendo uma tabela, que estava falando num vídeo futuro sobre essa tabela aí, sobre as técnicas dele de manipulação, né? E uma delas é que ele critica muito também a própria direita, né? Ele também ataca a direita bastante no Sim, Brasil. ele chegou a chamar o Bolsonaro aí numa postagem de burro, né? Eu tenho essa postagem aqui printada, É só ele ele. chegou a chamar de burro. Então, assim, na verdade, ele ataca a própria direita, a direita abaixa a cabeça, né? Então, a impressão que eu tenho, Henry, é que ele sabe muito sobre essas pessoas e tem essas pessoas na mão, né? Porque não é possível ser. Se você me xingar, Henry, eu vou me defender. Sim, É sim. óbvio que eu vou me defender, ainda mais assim, a gente tá, né, tem essa relação de amizade aí virtual, né, de respeito um pelo trabalho do outro, e se você me xingar, eu vou me defender, né? Diferente né, do pessoal aí que o Lavete que vem me xingar, eu não tô nem aí, entendeu? Um ilustre desconhecido que vem na minha página querer ter seu 2 minutos de fama e vai levar bloco, né? É. Então a gente. Eu acho que a gente pode começar a encerrar, né? Eu só queria dizer que a Heloísa também tem canal no YouTube, então acompanhe a Heloísa de Carvalho. Vamos colocar o link na descrição desse. Na descrição do vídeo a gente pode na descrição botar. do vídeo, a gente colocar o link da Heloísa. É importante seguir a Heloísa também, porque em 1 hora de conversa com a Heloísa não é possível contar tantas histórias que a Heloísa tem, que ela aborda muita coisa no canal E dela. outras reflexões também, né? Não apenas sobre o Olavo, mas também sobre outros assuntos que você fala também, né? Então, eu dei uma entrevista de 4 horas em vídeo, né? 4 horas de gravação, claro, a entrevista vai ser editada, tá para sair aí por esses dias, assim que sair também eu mando aí pro pessoal, né? E que eu conto muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu também tenho alguns recados aqui que eu anoto e depois eu esqueço. Eu anoto para não esquecer, mas mesmo assim. Então, assim, primeiro eu queria falar o seguinte: até a Heloísa deve estar recebendo muitos ataques, porque existem canais agora que estão mandando os ataques, que são grandes, médios, pequenos, e a gente gostaria de dizer o seguinte, pessoal: pode continuar mandando, para a gente é super interessante que vocês mandem gente aqui. Por quê? Porque os que ouvirem o que a gente tem para falar com educação, com embasamento, vão ficar, claro, e os que querem nos xingar, a gente não se importa, e eles vão realmente ficar do lado de vocês, porque a gente até prefere que eles fiquem do lado de vocês. Mas quem tiver educação e ouvir tudo que for falado aqui, quiser escutar educadamente, a nossa pauta não é contra a direita, é contra a extrema-direita. É contra o radicalismo, né? Contra esse fundamentalismo. E a mentira, né, Denise? Esse radicalismo mentiroso, ofensivo, né? Então, assim, preconceituoso, homofóbico. Se essas pessoas acham que elas estão mandando ataques e que isso é para gente, estamos sendo atacados, gente, eles medem assim, você viu que o canal do Meteoro teve 20 mil dislikes e nós não temos dislikes, mas obviamente eles não têm dislikes, sabe por quê? Porque da nossa parte a gente não manda ataque, a gente fala assim, não vão lá, não dão bola, não assiste aquilo, não vão dar dislike, mas da parte deles eles mandam ataque, o que é contra eles próprios. Pois é. Então, era isso que eu queria falar. E eu queria falar também que este canalzinho aqui está chegando a 100 mil inscritos e a nossa próxima live vai ser... Muito legal. Dos 100 mil inscritos. Dos 100 mil inscritos. Porém, entretanto, todavia, semana que vem a gente vai viagem, a gente está indo para o Marrocos, então não sabemos se a gente vai
Se for antes disso, a gente faz a live, senão a gente faz depois de voltar de viagem. Sim, porque a gente não sabe como que vai ser a internet onde a gente vai. E outra coisa também é a audiência da Heloísa, né? Quem puder ir lá no dia 12, né? Dia 12, pode... Dia 12 de dezembro, né? Às 13h30 eu já vou estar lá no Fórum da Barra Funda, Criminal da Barra Funda. Quem quiser ir lá, pode ir lá, vou estar no pátio lá até mais ou menos às 14 horas, que daí eu tenho que entrar para a audiência. Legal. Dá uma força para a Heloísa. Dar uma força para a Heloísa em São Paulo. Quem estiver em São Paulo, vão lá conhecer a Heloísa. Tem gente que tem perguntas, querem fazer pessoalmente, podem responder. Dê um abraço nela por nós. Tem uma pergunta Acabou aqui, de chegar olha. uma pergunta aqui. É do Flamos Nefelin. O Olavo fazia propaganda contra a ideia do Escola Sem Partido. Quando fizeram a ideia vir à tona, ele ficou nervoso. Vocês acham que ele tem algum plano para poder ser educador na nova ordem do governo? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que ele gosta. Diretamente não, porque assim, ele não vai voltar para o Brasil e para assumir qualquer cargo aqui no Brasil, ele tem que estar aqui no Brasil. Ele já disse isso. Eu acho que ele gostaria. Ele gostaria de ser embaixador nos Estados Unidos. Eu não sei aí se ele tem condições técnicas, né, e de títulos aí para ser. Eu não conheço a legislação direito sobre isso. Acredito que os próprios embaixadores não vão aceitar, né? Porque o cara estuda tanto, passa uma vida aí, faz um concurso difícil, né? Passa uma vida aí estudando para vir qualquer um aí, pegar um carguinho de embaixador e a gente sabe. Ainda mais do Brasil nos Estados Unidos, né? A gente sabe que os diplomatas já estão bastante incomodados com o novo chanceler também, né? Com a indicação dele. Isso, a gente vai falar essa semana no canal, né? Gente, fiquem de olho que a gente vai vir com umas quentíssimas aqui no canal. Ótimo. Então tá certo. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui no chat, que assistiram o canal. Muito obrigado, Heloísa, que esteve aqui também falar com a gente. Muita coisa interessante que você falou pra gente aqui também. E eu preciso falar só mais uma coisa que eu esqueci, que eu sempre esqueço. Que as nossas lives são em horários meio estranhos, mas eu peço a compreensão de vocês, porque a gente tem 3 horas de fuso, o menor fuso que a gente tem, porque às vezes chega a 5 horas, e nós temos um filho. Então, a única possibilidade que a gente tem de fazer live são nos horários que ele está na escola. Porque senão aqui ele estaria falando. E à noite, depois que ele vai dormir, para a gente é muito ruim. Então, esse é o horário que acaba sobrando para a gente fazer live. 11 horas da manhã, às vezes 9, depende assim do dia. Porque à noite a gente corre o risco de acordar ele. Tem mais alguma consideração final aí, Heloísa, só para a gente encerrar? Não, só isso, né, Henri? Essa questão toda aí, espero que meu pai ponha a mão na consciência e pare com toda essa teoria da conspiração aí que ele prega. Ele não tem mais idade para isso, né? Tá ficando feio, desonroso, né? Até então, ele, para ganhar repercussão, ele está chegando a um ponto muito baixo, né? Ofendendo as pessoas aí, colocando palavrão. Eu acredito que essa não é a postura de uma pessoa que se auto-intitula filósofo, né, e professor. Pois é. Agradeço vocês dois. Se tudo der certo, meus planos e do Alfredo 2019, fazer um bate-volta na Espanha, vou fazer questão de dar uma passadinha aí. Com certeza. Vou pegar uma prainha junto. Você sabe, né? O Alfredo é espanhol, catalão. Vamos surfar juntas, Heloísa. Tem toda a família aí na Espanha. Na verdade, no Brasil, ele só tem os filhos, né? E adoro a Espanha para passear. Né? Não vou em inverno de jeito nenhum, porque eu odeio frio. Mas, ó, hoje tá 26 graus aqui, inverno. Então, mas... Dá pra praia. Dá para ir para a praia, dá para ir para a praia. Mas, assim, também quando dá para fazer frio, sai de perto, né? Não, frio eu não... Imagina, eu fui na primavera, era 9, 11 graus, gente, para mim isso é a morte. Alfredo de camiseta e Heloísa, assim, nem andava de tanta roupa. Gente, brigadão, tá, pela live, pela indicação aí do meu canal. Boa semana aí para vocês. Então tá, muito obrigado, Heloísa. Quem está assistindo, muito obrigada. Quem xingou, muito obrigada. Quem elogiou e mandou votos aí de boa sorte,
Muito obrigada. Tchau, gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau.